mais importante para o Flamengo, o resultado do que o desempenho. Coloca na tela pra gente, por favor, a escalação desse Flamengo pra gente avaliar o que o Dorival pretende colocando esse meio campo mais povoado, pra gente dizer assim, e uma parte da frente do Flamengo que dá a entender que quando a bola chegar é pra levar pro gol, né? Não é pra ficar brincando de bola ali na frente. Vai trazer intensidade ou vai deixar o Flamengo mais defensivo? Porque a gente tá vendo ali a linha. Primeiro tem o retorno do Felipe Luiz pra zaga, no lugar do Ayrton Lucas, que já é uma característica mais de proteção do que de apoio, como tem o Ayrton em muitos momentos, não é? Não é? Já discorda daí que a gente chega no meio campo já. Vai lá. Deveria ser, quando a gente para pra pensar que ou é Felipe Luiz ou é Ayrton Lucas, você faz uma opção pelo Felipe Luiz, você entende que é uma situação defensiva. Agora, qual tem sido o desempenho na linha defensiva do Felipe Luiz nos últimos jogos? Você tá falando de desempenho, não de característica. Exato, porque quando a gente olha também para Arão, João Gomes e Andrés, em tese você pode falar, então ele tá com 3 volantes. O Andrés não chega a ser exatamente um volante do Flamengo. Também acho. Quando funciona como volante, vai mal. Quando tem a bola e joga de frente, vai melhor. Agora, o que eu acho que precisa mudar não é só uma situação de peça, não. Porque quando a gente viu, Dani, o Flamengo e Atlético do domingo, não era um erro de posicionamento, era um erro de postura. O posicionamento, muitas vezes, estava com uma defesa semi-encaixada. Só que aí o Zé sempre fala isso, né? Uma coisa é você está marcando com o olho. Outra coisa é você está pressionando. Você está indo no âmbito da bola. Os gols do Atlético, eles mostram muito isso, inclusive. Então não é só uma situação de falta gente para marcar. Bota gente que vai marcar, então. Não. Tem que ter gente que fecha o espaço, mas tem que ter gente que agrida. O Flamengo, muitas vezes, é um time passivo quando não tem a bola. Então, assim, eu acho que vai muito além da simples troca das peças. Você coloca o Felipe Luiz por ali, repito, não tem sido uma segurança de que vai ser um time mais sólido do ponto de vista defensivo. Você coloca Arão e João Gomes. Qual é essa postura do Arão quando tem que atacar, quando tem que pressionar? Tem sido passivo. Então, acho que vai muito além da simples troca de peças, Dani. Acho que precisa mudar imediatamente desse Flamengo, que certamente, com a ideia que se desenha para hoje, é de fechar um pouco mais. Você falou em tentar garantir um resultado, resolver no Rio. É uma postura, Dani. Não adianta simplesmente falar, a gente vai ter uma linha aqui compacta. Não, você tem que ter postura, você tem que agredir, você tem que pressionar. Senão vai ser a mesma coisa. Um Atlético rodando bola tem qualidade, uma hora, em algum momento vai ter um espaço. A intenção, pelo menos do Dorival, é de não perder. Quando ele coloca três jogadores no meio campo de marcação, eu não vejo dessa forma como foi escalado aí pelo nosso, não sei se foi o Tucas, foi a Ivana, não sei como colocou no 4-2-3-1 aí. Eu acho que vai ser um 4-3-3. João Gomes centralizado, Arão e Andréas Pereira. O meu questionamento é onde está Thiago Maia? Você colocaria o Thiago em vez do... Thiago Maia, de quem? Em vez do Arão? Ou do Andrés ou do Arão, mas eu colocaria do Andrés. Você não vai ter o Andrés daqui a pouco, porque essa insistência com o jogador, eu colocaria o Thiago Maia, até pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo para ajudar o Felipe Luiz na marcação. Então, mas aí você não está realmente assumindo 3 volantes? Porque o Andrés ainda tem essa capacidade de repente, armar um jogo. O Thiago Maia também tem. O Andréas já foi demonstrado na época de Renato Gaúcho que ele não consegue jogar de costas pro gol. O grande erro do Renato Gaúcho, quando ficou sem o Arrascaeta, ele insistiu com o Andréas como armador e não deu certo. Eu acho que ter Arão, João e Andréas talvez dê uma pista do que pode ser o posicionamento do Arrascaeta. Porque talvez se ele colocasse o Thiago Maia, significaria um Arrascaeta um pouco mais projetado, um pouco mais fechando com o Gabriel. Sem o Thiago Maia por ali, eu acho que é o lado esquerdo todo de um Arrascaeta, uma vez que o Felipe Luiz já não sobe tanto como antes. Sim, mas aí o Arrascaeta vai marcar o... Mariano? Não, mas aí você tem também... Não. É isso que eu tô pensando quando eu penso... Você tem o João ali. Sim, mas o João tá centralizado. O João e o Felipe. Eu tô falando acho que o Arrascaeta volta até certo ponto. Não, tô falando da forma como eu acho que o time vai jogar, com um centralizado e os 2 meias aqui. Eu não acho que o Andrés vai jogar de lado, de costas pro gol. O Dorival geralmente joga assim, né? Sim, mas ele pode mudar, porque ele tá jogando assim, só tá tomando porrada. Tô achando que o Arão vai jogar de primeiro volante. Eu também acho. Eu acho que ele vai jogar, não vai ser o João Gomes. Eu acho que um jogador vai ficar centralizado e os 2 meias. Agora, o que ele pode fazer, Zé, aquilo que, em cima do que o Pedro falou, é centralizar o Arão, tá? Aí você coloca o João Gomes do lado esquerdo para ajudar o Felipe ali, né? nas descidas do Mariano, e você abre pelo lado direito o Andrés. A gente vai precisar ver o que vai acontecer. É que o problema é que você desloca o João, né? O João joga com a perna direita. Aí você desloca pelo lado esquerdo, sendo que você tem um jogador que é um bom jogador, que é o Thiago Maia, que tem a perna esquerda e tem a possibilidade de fazer como o senhor gosta, coast to coast. Exatamente. Bate e volta, entendeu? E ao mesmo tempo ele pode ajudar o Felipe. Não, eu concordo com você. O meu meio campo seria Arão, João Gomes e Thiago Maia, igualzinho o seu. E aí você tem a possibilidade... Porque... Você desobriga o Arrascaeta de voltar.
não sei se eu concordo 100% com essa postura defensiva do Dorival. Era aí que eu queria voltar. Não sei não, porque isso é o quê? Você está sinalizando que você já está com enorme receio, você está indo para o início de trabalho ainda, Pedro, você sabe? mas com essa equipe que a gente está falando aqui, talvez com o Andrés ou com o Thiago e tal... Qual é o calcanhar daquele do Atlético? Zé, rapidinho. Então, é isso que eu ia falar sobre isso. Com essa característica, o que acontece? Que nós não vimos no primeiro jogo do Atlético contra o Flamengo. Que é aquele time do Atlético espaçado com dificuldades em defesa, meio campo e defesa. E lá atrás. Então não forçou. Talvez, por exemplo, com esses caras jogando e com esse posicionamento, talvez ele consiga ter uma saída com força. Força, eu falo força física, né? Porque você tem dois jogadores, e aí eu colocaria o Thiago Maia, né? Thiago Maia e o Arão, nesse sentido de tentar Você sair. faria um meio campo com Arão, Thiago Maia E João Gomes. Mas você está falando em atrair o Atlético. Nossa, eu e tentar discordo. sair para aproveitar a fragilidade da E transição. sair nesse tipo de coisa, porque o que acontece? Mas Você característica é que jogadores rápidos são esses para fazer isso. Não, mas aí não é questão de ser veloz, é questão de a transição é com força física, a velocidade fica com os caras na frente. Tem gente a menos hoje. O Flamengo chegou a atacar recentemente com 6. A gente está pensando num ataque com 4. Mas hoje não vai o ser. Andrés, Sim, mas hoje é um Arrascaeta, jogo. Everton e Gabriel. Mas hoje é um Então, jogo diferente Eu do acho que hoje Campeonato não é um jogo pra você Brasileiro. agredir. Hoje não, é um jogo. mas Hoje, é disso que a gente está falando. Mas Quando hoje- você está apostado a aproveitar mas hoje, o vacilo Pedro, do. mas do- hoje que você a tem que defesa do jogar. Atlético te dá numa Você transição. tem que pensar com o regulamento. Sim. Porque a forma de disputa é diferente. Mas o Dorival tá pensando muito, Zé. É isso, Ele ele faz faz Se ele isso. belisca o empate no Então, Mineirão, tem regulamento. imagina o jogo lá no Maracanã, como é que vai tem que ser? mudar. Tem o 70 mil regulamento. pessoas. Não, então, tem o regulamento, mas tem o parâmetro de 3 dias atrás. Pelo que eu tô entendendo, né, da escalação e do que o Dorival tá pretendendo fazer e vocês estão apoiando, ele vai mudar a característica que é a característica natural do Flamengo. O Flamengo é um time de proposição de jogo. É isso que eu tô te falando. A gente está assumindo aqui então que a chave virou. É um outro Flamengo então agora, não é mais o Flamengo que ser, se né, impõe. Que tem, não, mas o que eu Mas tô tem falando. que ser, nesse Tem- momento tem que ser. Hoje, Pedro. Mas é isso, ele tá abrindo mão da essência do Flamengo. Isso é uma tendência ou alguma coisa Você não tá atual. levando o Flamengo em lugar nenhum. Tem que ser. Porque não tem trabalho. Tudo bem. Se você não mudar hoje, se jogar igual como jogou, toma 2-0, aí você vai jogar no Rio com 2-0 na cabeça? O empate, então, é bom Com negócio? duas derrotas. Eu não tô falando que tem que ser, Zé. Eu só com tô duas- falando que isso simboliza a mudança. Sim, mas e é. o Flamengo então acabou. Não, Então vamos, mas- vamos, não, vamos. mas eu Não, acho- talvez não, por causa talvez por necessariamente, causa jogo a do jogo. pontual. A gente cansa de Por falar causa do da Abel Copa aqui. do Brasil. Peraí, O Abel cada faz vez, a feira. Então, a gente cansa de elogiar o Abel aqui, porque ele coloca, ele posiciona, escala o Palmeiras de acordo com o adversário. Quando não é bom, ele pressiona, quando não é, ele entrega a bola, etc. Ele tá fazendo isso. Mas o Palmeiras Ele não tá é abrindo mão assim. da O essência Flamengo do não era assim. Sim, mas Eu te falo, agora é uma mudança. É uma mudança. Mas é o que o Pedro tá dizendo. Simboliza que hoje você Não, tem não, o outro Pedro momento. falou, Daniela, o Pedro falou que o Flamengo está mudando. Mas o que deixa eu entender. Acho que é pontual. Exatamente, eu também acho. Eu não vejo. Pontual. Deixa eu tentar O falar aqui. América no Maracanã é uma outra história. Mas eu não sim. tô falando, esse ser pontual não existia. Já é uma mudança. Sim, isso é verdade. Sim, Sim, a gente tá ponto final. assumindo, a gente tá Sim, assumindo sim. que as pessoas também precisam entender que aquele Flamengo acabou. Sabe? É um outro Flamengo. Aquele Porque Flamengo quando que o se trabalho punha o deu tempo certo, inteiro não existe você mais. troca toda hora de técnico, porque a mobilização não é a mesma, o rendimento do jogador não é. Então aquilo ali acabou. Então agora é isso. Agora vai ser, vamos ser cada jogo é um jogo como todo mundo. Pedro, Então essa magia do Flamengo pega a bola e vai pra cima. Não dá então, pra ela tá dizer. ficando... Não, é eu bom não entender acho. que já... Eu entendi exatamente o que você falou, mas eu não acho, sabe por quê? Se fosse um outro treinador, por exemplo, se fosse Felipão, se fosse Mano, se fosse... Aí eu iria falar pra você, realmente nós teremos essa mudança. Mas com a característica dos times que o Dorival joga, eu não sei se será o Flamengo do Jorge Jesus, que é o que todo mundo espera. Mas eu acho que deve ser um Flamengo que vai jogar futebol. Então, vai mas tentar isso já é a jogar. mudança, né? sim, O sim. Flamengo Falando antes não exatamente isso. mudava a sua característica de acordo com o adversário. Se passar a fazer isso agora, Independente de já é uma mata-mata, mudança. independente de mata-mata, de Libertadores, de Copa do Brasil, o Flamengo era um time que quem ditava o ritmo do jogo era ele. Sim. Independente Esse não existe disso. mais. Aí Não, você mas tem razão. controle, Mas deixa eu essa- falar. sim. Independente de ser Dorival, quem controlava o jogo, ou com a bola, quem escolhia quando não ia ter a bola para acelerar, era o Flamengo. O que eu tô falando é, esse Flamengo, cada vez mais ele fica para trás. Então, Ele mas vai é- ser mais mas um esse- time que vai se adequar, depende, tomou uma pancada domingo, eu recuo aqui na quarta, Mas a vou gente- contar com a então, sorte de que hoje meu time vai encaixar um pouco mais na defesa para eu levar um empate pro Rio. Sim, Desculpa, eu é entendi. muito pouco pro que Eu o en- Flamengo tem. Não, É um Flamengo que hoje precisa se adaptar, a pressão tá toda hora pressionado. É um Flamengo que hoje não controla mais o jogo, ele tem essa dificuldade. É um Flamengo que não consegue explorar a característica do Dorival, que não é de um time fechado, mas está tendo que se fechar. O que eu tô falando é, esse ciclo de decisões
sabe, que não foram bem tomadas, esse ciclo de erros, esse ciclo de fritar treinador, esse ciclo de jogador que não resolve mais como resolveu em 2019, fez o Flamengo mudar. A gente hoje está debatendo um Flamengo que precisa se adequar ao cenário e teme enfrentar o adversário. Mas antigamente o Flamengo, independente de ser o Atlético, Palmeiras, mas isso ia do mesmo jeito. Ele resolvia, ele determinava. Mas nós concordamos com você. Mas era isso que ele estava dizendo, exatamente, mas era isso que ele estava dizendo, vocês disseram que não. Parecia que era questão de... Não, a impressão a gente que... entendeu. A impressão... A entendeu no começo é que o Flamengo tinha mudado completamente. Não, essa mudança é pontual. Coisa que não existia na época do JJ. Ele se impunha o tempo inteiro. Agora não. O Flamengo vai se impor ou não, de acordo com a necessidade e a tendência. É isso, mas isso que o Pedro está dizendo que já é uma mudança. O Andrés, se nada for feito em relação à renovação de empréstimo ou compra do jogador, ele tem mais 3 partidas vestindo a camisa do Flamengo. O Braz ontem deu uma entrevista aqui para a ESPN, a gente mostra agora como é que está a situação. 3 meses atrás foi bastante noticiado que o Flamengo tinha fechado com o André. E depois de um mês depois, falando que o Flamengo já tinha largado o André. Não é isso, o Flamengo ainda procura uma alternativa para que se mantenha o jogador aqui. É muito difícil, é uma situação muito complexa. É um jogador novo, que aí tem muito mercado. De um clube poderoso financeiramente, então quando você vai discutir alguns temas, você também você tem limites para avançar nesse tema, mas o Flamengo ainda trabalha para a manutenção do jogador. Boa, o Zé já falou aqui, óbvio, pode voltar a falar também, mas eu queria... É o famoso morde e assopra. Vai ser difícil. É porque na verdade ele não bate em tecla nenhuma, ele é jovem. Né? Você já viu o Braz falar alguma coisa assim? O Braz não fala, o Braz fala sobre, né, ele usa metáforas muitas vezes, ele fala nas entrelinhas, mas muito diretamente... Sobre contratação, né? Sim, sobre ambiente, pressão, cobrança, aí não apareceu para falar. Não falou. Não, é muito difícil porque o jogador é jovem, tem o clube, né, muito mercado. Tem muito mercado por conta do clube que ele joga, que pertence e tal. Mas nós vamos tentar até o último. É o famoso morde e assopra. 10 milhões de euros, né? O valor de compra por 75% dos direitos do jogador. Eu tenho a sensação, Sormani, que ele começou a responder. Que passou um pouco daquela ansiedade, daquela insegurança que a falha na final da Libertadores traziam para ele e que ele começa a responder. Eu acho o Andrés muito bom jogador, mas aí entra a questão dos valores. Por esse valor? Não, eu acho que se o Flamengo for contratar, tem que negociar com os caras lá. Metade do que vocês estão pedindo. 5 milhões a gente paga. Entendeu? 5 milhões. A gente quer 5 por 100% do jogador. Aí acaba sendo um pouco mais complicado, porque o United deve ter 10 milhões de euros ali, né? Mas a tentativa de manter é justamente porque ele pode sair de graça do United. Então não seria mais 10 milhões. 10 milhões era uma conversa lá atrás. Se eu sou staff do jogador, vou pro Manchester, volto lá, fico 6 meses, assino um pré-contrato e vou embora. Pego a bolada toda. Poxa, você acha mas será que no Manchester ele vai ter espaço para jogar? Não, mas se não tem, o Manchester desse ano ele já pode assinar um contrato. O Manchester empresta com outro. E ele tem mercado na Europa. Empresta para outro time. Ele joga lá, eu falo pro Manchester, não vou assinar. Sai de graça. Sai de graça. Acabou. E aí, ao invés de ele dividir o bolo, aí depende, que eu tô falando, depende do staff. Né? Porque quando eu falo dividir o bolo, ao invés de você dividir o bolo com o clube, você não divide o bolo, você divide o bolo com o staff e o jogador. Tem muito disso. Não necessariamente no Flamengo. Não necessariamente no Flamengo. Não quero jogar mais no Flamengo. Assim, pode falar isso. Só ver aí uma negociação recente, tem um jogadorzinho, um jogador assim que jogou quase nada, que tá com dificuldade para jogar. Elias? Não, chamado Pogba. Ficou 2 anos lá no 4, 5 anos e tal. Ficou jogando, tal, o último ano teve lesões, mas aí você percebe que não fez aquele esforço para jogar e tal. Saiu de graça. Tá voltando para a Juventus. Pergunta se a Juventus vai pagar 1 centavo pro Manchester. Não. Agora vai chegar a luva dele, né? Vai melhorar a luva do Pogba, porque assim, tô de graça, o dinheirinho que vocês podiam dar ali, você pode melhorar um pouquinho para mim aqui. Ao invés de ganhar 5, ganha 15. É que eu acho que vai muito de expectativa de jogador, né, Prati? Eu tenho a sensação de que o Andreas é um cara que quer construir a carreira dele. Então que talvez esse cenário que se aplicou ao Pogba não fosse a melhor escolha diante do que ele pretende de futuro. E aí o Pedro traz uma informação que não é tão lateralizado o ônus pela questão do United também. Você acha que dá para negociar? Não, mas assim, eu tenho uma impressão, Dani. Claro, ouvindo a palavra aí oficial do Flamengo, dificilmente o Flamengo falaria faltando uma semana e com o Andrés escalado para jogos importantes como os que o Flamengo terá. Era muito difícil que o Braz falasse o seguinte: não, ele vai fazer jogo hoje do Mineirão, joga contra o América depois, Tolima e vai embora. Publicamente não falaria isso. Mas vou ficar surpreso se ele ficar.
Porque nos últimos meses tudo indicou que ele não ficaria. O Andrés fez bons jogos até um pouco antes do Dorival chegar, titular com o Dorival. A impressão que assim, olha, para não dizer que a gente está deixando o jogador sair, não ficou com o jogador, não tentou ficar com o jogador nos últimos meses, nas últimas semanas, a gente publicamente vai falar o seguinte, olha, negociação difícil, preço é muito alto, negociação complexa, o United pode negociar com outro clube da Europa, ele tem mercado porque é muito jovem mesmo, mas ao que tudo indica, Dani, devem ser os últimos jogos dele pelo Flamengo. A não ser que haja uma grande reviravolta, o Flamengo já tem uma informação de que, olha, o United aceita prorrogar o empréstimo, aceita vender por menos, se não, acho que semana que vem ele deixa o Flamengo. Se o Michael faz aquele gol... Ah, sim, é outra conversa. Ué, que o Si não joga, nós estamos falando da possibilidade da história do Andrés, né? Se o Michael tivesse feito o gol, o Flamengo tivesse saído campeão, ou se ele não tivesse... Mesmo o Palmeiras ganhando nos pênaltis, que seria nos pênaltis... O Andrés seria contratado. Porque até então no jogo ele estava indo muito bem. Ele seria contratado, ele já estaria contratado e nós não estaremos conversando isso aqui. Assim, a falha pesou muito. É isso. Por isso que eu falo, vocês esperam 6 meses. Agora, faltando uma semana, aí não dá, né?